Bem-vindos ao canal. Neste vídeo, vou mostrar a você coisas que você precisa silenciosamente eliminar de sua vida se quiser viver como um estoico. Essas mudanças ajudarão você a se tornar mais feliz, mais realizado e mais resiliente, não importa os desafios que você enfrente. Se você quiser aprender a viver como um estoico, precisa aprender a pensar como um estoico. E a melhor maneira de fazer isso é ouvir as palavras sábias dos próprios estoicos. O estoicismo é uma filosofia que visa a felicidade e a serenidade. Então assista esse vídeo até o final. O pedido que te faço é que você apoie nosso canal deixando o seu like nesse vídeo, porque a cada vez que você faz isso, você sinaliza ao YouTube que você gostou do que assistiu. Com isso, ele envia esse conteúdo para mais pessoas e você também me ajuda no desenvolvimento do canal. Caso não seja inscrito e deseje nos seguir, clique no botão inscrever-se em vermelho logo abaixo do vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Eu agradeço enormemente. Agora vamos ao assunto que nos interessa. 1. Lidar com pessoas que não te respeitam e te magoam. A primeira coisa que você precisa eliminar de sua vida são pessoas tóxicas. Todos nós temos alguém em nossas vidas que nos causa dor. Alguém que nos desrespeitou ou nos machucou. É hora de se afastar dessas pessoas e seguir em frente. Não há necessidade de discutir ou confrontá-las. Apenas remova-as silenciosamente de sua vida, concentrando-se em seu próprio crescimento. Pode ser difícil se afastar de pessoas, mesmo aquelas que nos prejudicam, mas é crucial lembrar que nossa saúde mental e bem-estar sempre devem ser uma prioridade. Cercar-se de indivíduos positivos e solidários pode impactar positivamente nossas vidas. Está tudo bem em se afastar daqueles que trazem energia negativa para a sua vida. Lembre-se, remover pessoas tóxicas não significa que você seja uma pessoa má ou que está desistindo de alguém. Isso simplesmente significa que você está priorizando o seu próprio crescimento e felicidade. Assuma o controle de sua vida e livre-se de relacionamentos tóxicos. É o primeiro passo em direção a um futuro mais brilhante. Se afastar de relacionamentos abusivos e tóxicos pode ser emocional e mentalmente exaustivo. No entanto, mantê-lo só leva à frustração, ansiedade e um declínio geral no seu bem-estar. É difícil perceber que as pessoas que antes traziam alegria e conforto para nossas vidas, agora sentimos que estão prejudicando nosso progresso, mas é importante impor limites, se desprender de sua negatividade e focar no desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Pode parecer assustador no início, mas se distanciar de pessoas tóxicas pode levar a um novo empoderamento e um sentimento de alívio. Lembre-se de que temos o poder de fazer escolhas que podem impactar positivamente nossas vidas. 2. Metas desnecessárias. Às vezes estabelecemos metas que não estão alinhadas com o nosso verdadeiro eu. Isso é perfeitamente normal e está tudo bem em mudar de ideia, mas é importante eliminar silenciosamente essas metas sem divulgar seus movimentos para o mundo. É crucial dar um passo atrás e avaliar suas metas para garantir que estejam realmente alinhadas com seus valores fundamentais e seu desejo. Metas que não servem ao seu propósito maior ou não trazem felicidade podem distrair e prejudicar seu crescimento. À medida em que você continua a evoluir e aprender mais sobre si mesmo, é natural que algumas metas percam sua importância. Abandoná-las sem alarde pode liberar espaço mental e permitir que você se concentre no que realmente importa. É importante confiar em si mesmo e fazer escolhas que te conduzam em direção a uma vida gratificante. Lembre-se,
Está tudo bem em mudar de ideia e ajustar suas metas conforme necessário. Apenas certifique-se de fazê-lo em seus próprios termos, sem sentir a necessidade de divulgar cada movimento seu para todo o mundo. Faça suas mudanças de forma discreta. Reservar um tempo para reavaliar periodicamente seus objetivos pode fornecer insights valiosos sobre seu crescimento e desenvolvimento pessoal. À medida que você ganha novas experiências e conhecimentos, suas prioridades e aspirações podem mudar. E isso é perfeitamente normal. A vida é uma jornada contínua, e o que pode ter parecido importante para você no passado pode não ter o mesmo significado no presente. Ao conceder a si mesmo a permissão para se adaptar e evoluir, você cria espaço para que novas oportunidades e possibilidades surjam. Quando você se permite se desfazer de objetivos que não ressoam mais com você, você se abre para um mundo de potencial ilimitado. Este processo de reavaliação e ajuste permite que você direcione sua energia para o que realmente se alinha com seus valores e desejo, em vez de estar sobrecarregado por objetivos desnecessários ou não realizáveis. Você pode concentrar seus esforços em perseguir empreendimentos que lhe trazem alegria e realização. É essencial lembrar que seus objetivos são pessoais e exclusivos. Eles não precisam ser validados por outros ou se conformar às expectativas da sociedade. Sua caminhada em direção a uma vida gratificante é individual, e só você tem o poder de definir o que isso significa para você mesmo. Abrace a liberdade e a possibilidade que você tem de mudar, de redefinir suas metas e de seguir o caminho que lhe proporcione o maior senso de propósito e felicidade. No processo de ajustar seus objetivos, pode ser útil se cercar de uma rede de apoio composta por indivíduos que compreendem e respeitam suas escolhas. Procure mentores, amigos ou familiares que possam fornecer orientação e incentivo enquanto você navega por suas aspirações em constante evolução. Lembre-se, o conselho deles deve ser utilizado como orientação, mas a decisão final cabe a você. Confie na sua intuição e tenha fé na sua capacidade de fazer escolhas que te levarão a uma vida repleta de satisfação e contentamento em seus relacionamentos. 3. Relacionamentos. É crucial manter detalhes íntimos de nossos relacionamentos para nós mesmos. A intimidade compartilhada pertence apenas a você e a outra pessoa envolvida. Os outros não precisam saber as razões por trás do fim de uma amizade ou relacionamento. Ninguém pode reivindicar o direito de saber sobre sua vida íntima. Por ela, você é responsável. Se sentir a necessidade de falar, tenha uma conversa consigo mesmo e reflita sobre o que aconteceu. É compreensível sentir a vontade de confiar em nossos entes queridos sobre os altos e baixos de nossos relacionamentos pessoais. No entanto, divulgar detalhes íntimos pode criar drama e tensão desnecessários. É essencial lembrar que o que acontece entre duas pessoas em um relacionamento deve permanecer confidencial. É claro que, em algumas situações, necessitamos procurar um profissional ético que nos acolha e nos ouça. Seus amigos ou membros da família não precisam conhecer os motivos por trás do fim de uma amizade ou relacionamento. Por mais que se importem com você, eles não têm o direito de saber sobre as brigas ou situações terríveis que ocorreram, e você pode tomar a iniciativa e decisão para parar qualquer abuso. Em vez disso, tente processar suas emoções privadamente, praticando a autorreflexão. Ter uma conversa consigo mesmo pode ajudá-lo a entender o que aconteceu e como você pode seguir em frente.
Lembre-se de que o que acontece dentro de um relacionamento é pessoal e deve permanecer dessa maneira. Se o relacionamento for abusivo, tome a decisão de se afastar. Ao manter os detalhes íntimos de nossos relacionamentos para nós mesmos, protegemos a nossa privacidade e dignidade. Isso nos permite manter um senso de controle sobre nossas vidas pessoais e evita fofocas ou julgamentos desnecessários. Quando confiamos em nossos entes queridos em busca de consolo e conselhos, também devemos estar cientes de seus preconceitos e reações potenciais que poderiam complicar ainda mais a situação. Em vez de depender apenas do apoio externo, é importante processar nossas emoções privadamente, refletindo sobre o que aconteceu e como contribuímos para o resultado. Ter uma conversa consigo mesmo permite ganhar clareza e insights sobre nossos próprios comportamentos, possibilitando a tomada de decisões melhores no futuro. Além disso, manter a confidencialidade de nossos relacionamentos pode proteger a confiança e a lealdade que estabelecemos com nossos parceiros. Isso demonstra nosso compromisso em manter os assuntos pessoais seguros e reforça o vínculo que compartilhamos, respeitando os limites de privacidade. Lembre-se, o que acontece dentro de um relacionamento é pessoal e deve permanecer assim a menos, como já foi dito, quando se tratar de abuso. 4. Autocrítica negativa. Todos temos uma voz em nossa cabeça que nos diz que não somos bons o suficiente, inteligentes o suficiente ou bonitos o suficiente. É hora de parar de ouvir essa voz e começar a praticar a autocompaixão. Isto é essencial. É fundamental reconhecer e aceitar a presença da autocrítica negativa em nossas vidas. A voz interna que constantemente nos diz que somos incompetentes, de alguma forma, pode ser avassaladora e prejudicial ao nosso bem-estar. No entanto, é importante perceber que essa autocrítica negativa não é a verdade absoluta. É apenas um produto de nossas próprias inseguranças e dúvidas. Para eliminar verdadeiramente a autocrítica negativa, primeiro devemos desafiar e questionar a validade desses pensamentos. Eles estão baseados em fatos ou são percepções distorcidas? Muitas vezes, descobrimos que são apenas crenças infundadas que não têm base na realidade. Uma vez identificados esses pensamentos negativos e reconhecida a falta de veracidade neles, podemos substituí-los por pensamentos de autocompaixão. Em vez de focar em nossas supostas deficiências, podemos aprender a reconhecer nossas forças e realizações. Ao praticar a autocompaixão, fornecemos a nós mesmos o apoio emocional e a validação de que precisamos, em vez de depender de fontes externas para validar a nossa capacidade em gerir nossas vidas. Leva tempo e esforço para se libertar do ciclo da autocrítica negativa, mas é certamente possível. Com prática consistente e autorreflexão, podemos reprogramar nossos padrões de pensamento e cultivar um diálogo interno mais positivo e capacitador. Lembre-se de que você merece amor, aceitação e bondade, não apenas dos outros, mas, o mais importante, de você mesmo. 5. Comparação. É hora de parar de se comparar aos outros. Todos nós temos jornadas e caminhos diferentes na vida, e é importante lembrar que a jornada de cada pessoa é única. Em vez de se comparar constantemente aos outros, concentre-se em sua própria jornada e no que te faz feliz. A comparação te priva da alegria de ser você mesmo e só serve para trazer estresse e insatisfação desnecessários para sua vida. Abrace suas próprias forças e talentos e se esforce para se tornar a melhor versão de si mesmo. Lembre-se de que o sucesso e a felicidade não são medidos pela comparação com os outros,
mas sim por quão realizado e satisfeito você está com suas próprias conquistas. Então, deixe de lado a vontade de se comparar e, em vez disso, concentre-se em nutrir seu próprio crescimento pessoal e sua felicidade. Comparar-se aos outros é uma tendência natural, mas pode rapidamente se tornar um hábito prejudicial. Em vez de focar em nosso próprio crescimento e realizações, podemos ficar obcecados pelo que os outros estão fazendo e como estão fazendo. Esse tipo de comparação não apenas é improdutivo, mas também pode levar a sentimentos de inadequação e dúvida. Devemos reconhecer que a jornada de cada pessoa é única e o que funciona para outra pessoa pode não funcionar para nós. Ao abraçar nossas próprias forças e talentos, podemos criar uma vida gratificante e satisfatória que seja verdadeira para nós mesmos. Lembre-se de que a única pessoa com quem você deve se comparar é a pessoa que você era ontem. Estabeleça pequenas metas e trabalhe para alcançar seu próprio potencial, em vez de se comparar às conquistas de outra pessoa. Ao fazer isso, você se encontrará muito mais feliz e satisfeito com sua vida. 6. Reclamações e insatisfações. É hora de eliminar as reclamações de sua vida. Reclamar não mudará uma situação, mas mudará sua atitude em relação a ela. Em vez de reclamar, concentre-se em encontrar uma solução para o problema. Em vez de reclamar, adote uma abordagem proativa para resolver o problema em questão. Reclamar apenas reforça a negatividade e prejudica sua capacidade de encontrar uma solução. Ao mudar sua mentalidade para encontrar soluções, você se capacita a fazer mudanças positivas e superar quaisquer obstáculos que surgirem em seu caminho. Quando enfrentado com uma situação desafiadora, em vez de se concentrar nos aspectos negativos, treine-se para pensar em possíveis soluções. Essa mudança de atitude não apenas ajuda a encontrar resoluções, mas também melhora suas habilidades na resolução de problemas e promove uma visão mais positiva da vida. Além disso, adotar uma mentalidade orientada para a solução o incentiva a assumir a responsabilidade por suas ações e decisões, em vez de culpar os outros ou fatores externos. Você compreende que suas escolhas têm impacto no resultado. Essa autorreflexão e responsabilidade possibilitam o crescimento pessoal e levam a uma tomada de decisões melhor no futuro. Ao eliminar as reclamações de sua vida, você cria espaço para a gratidão e a satisfação. Em vez de focar no que está errado, desenvolva o hábito de reconhecer o que já está certo. Essa mudança de perspectiva permite que você cultive um senso de gratidão pelas coisas boas em sua vida, promovendo uma existência mais contente e realizada. Portanto, da próxima vez que você encontrar uma situação desafiadora, lembre-se de eliminar as reclamações e direcione seu foco para encontrar uma solução. Abraçar uma mentalidade orientada para a solução, assumir responsabilidade por suas ações e cultivar a gratidão não apenas mudará sua atitude em relação à situação, mas também aprimorará seu bem-estar geral e crescimento pessoal. Em vez de se deter nos aspectos negativos, é importante reconhecer o poder de uma mentalidade positiva quando enfrentamos desafios. É fácil se deixar levar pela frustração e negatividade. No entanto, ao se concentrar conscientemente em encontrar uma solução, você será capaz de superar obstáculos e alcançar os resultados desejados. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que apoie o canal deixando o seu like, ativando também o sininho para não perder novos conteúdos sobre temas que ampliam a compreensão de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Agradecemos a você que chegou até aqui. Este vídeo não esgota o assunto. Portanto,
Convidamos você a nos acompanhar nos próximos vídeos. Lembre-se, a força está dentro de você. Cuide-se. Paz e bem sempre. E até o próximo vídeo.